E aí pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai falar sobre o primeiro premolar superior. O primeiro premolar superior, ele é um elemento que tem duas cúspides e ele não tem variação do número de cúspides, ele sempre vai ser um elemento bicuspidado, com uma cúspide na vestibular e com uma cúspide na lingual. E essas cúspides, elas têm um volume desigual, sendo que a vestibular, ela tem um volume maior do que a cúspide lingual. Dentre os premolares superiores, o primeiro premolar superior ele é o que tem o maior volume. Então a gente tem primeiro premolar superior maior do que o segundo premolar superior. Quando a gente olha a face vestibular do primeiro premolar superior, ela se assemelha um pouco à face vestibular de um canino superior. Consegue observar? Aqui eu tenho um canino superior e aqui um primeiro premolar superior. Observa como essas faces são semelhantes. O que eu tenho de diferença? Uma das diferenças é a altura. A altura da face vestibular do primeiro premolar superior, ela vai ser em torno de 1/4 menor do que a altura da face vestibular do canino superior. Então ela tem uma altura um pouquinho reduzida. Quando a gente traça as faces, as bordas da face vestibular, a gente está traçando aqui a borda da face distal, a borda da face mesial, a borda da face vestibular com a oclusal e a borda da face vestibular com a cervical, a gente pode observar que a figura geométrica que é formada é de um pentágono. Então, a face vestibular do primeiro premolar superior, ela tem um formato pentagonal. Quando a gente observa esse dente numa visão proximal, eu consigo ver que aqui na face vestibular, no terço cervical, eu tenho uma maior elevação. Isso aqui é igual em todo dente. Todo dente que eu observar aqui na face vestibular, no terço cervical, eu vou ter uma maior elevação, uma maior convexidade, que vai ser a bossa. E depois a face vestibular, ela inclina em direção à face palatina desse elemento. Aqui, ainda olhando por vestibular, a gente tem sulcos e lóbulos de desenvolvimento. Esse dente vai apresentar 2 sulcos de desenvolvimento que vão dividir 3 lóbulos de desenvolvimento. E o sulco de desenvolvimento do premolar, ele não desce reto, ele desce fazendo uma meia-lua. Se eu medir da ponta do premolar até aqui, ó, nesse ângulo, eu vou partir mais ou menos do meio desse segmento e ele vai fazendo um movimento de meia-lua, ele faz uma curva para proximal. Do lado de cá, a mesma coisa, ó, eu meço da ponta até o ângulo, ele desce fazendo um movimento de meia-lua. E esses 2 sulcos de desenvolvimento, eles vão dividir 1, 2, 3 lóbulos de desenvolvimento. Aí vem uma particularidade do primeiro premolar superior. A ponta do primeiro premolar superior, ela vai para um lado diferente do que a ponta dos outros premolares ou a ponta dos caninos. Só voltando rapidamente aqui no canino, essa aqui é a face mesial do canino. Para onde está a ponta do canino? A ponta do canino, ela está voltada para a face mesial, ela está indicando para lá. Consegue perceber? A ponta da face vestibular do primeiro premolar superior, aqui que está a mesial, observa que ela vai para o lado distal. Então, esse é o único premolar que a ponta da face vestibular dele, ela pode ir em direção, ela pode ficar desviada para o lado distal, ao invés do lado mesial. Isso vai fazer com que esse segmento aqui, ó, que está localizado do lado mesial, ela seja maior, e esse segmento aqui da face oclusal, que está localizado no lado distal, ele seja menor. Isso vai ser diferente do canino. Rapidamente aqui olhando o canino, ó, esse aqui é o segmento mesial, é menor, e o segmento distal é maior. Os outros premolares, quando a gente observar por face vestibular, ele vai ter essa disposição parecida com o canino, com ponta desviada para mesial e com segmento mesial menor. Reformulando, no primeiro premolar superior, a ponta ela pode ser desviada para distal, e esse segmento aqui mesial, ele vai ser maior, nesse caso, do que o segmento distal. Quando a gente observa a face lingual, ela vai ter também um formato de um pentágono. Então, se eu traçar as bordas da face, a gente encontra ali o formato de um pentágono, um formato pentagonal, só que essa face ela é mais reduzida do que a face vestibular. E ela é uma face lisa, ela é uma face que não tem sulcos, ela não tem lóbulos de desenvolvimento, ela é uma face considerada uma face lisa e uma face bem arredondada. Quando a gente observa esse elemento dentário, aqui na face lingual, esse dente ele também vai ter uma bossa, que é a maior elevação,
que vai estar localizada aproximadamente no terço cervical dessa face lingual. A ponta da cúspide lingual do primeiro premolar superior, ela não está localizada no meio. Se eu traçar uma linha aqui, ó, do meio desse dente, vocês conseguem observar que a ponta está desviada para esse lado, que é o lado mesial. Então aí vem uma diferença. A ponta da cúspide lingual, ela está desviada para o lado mesial. E lembrando que a ponta da cúspide vestibular, ela vai estar desviada, olha lá o outro lado, para o lado distal, como a gente já falou disso nesse vídeo. Olhando esse elemento por oclusal, ele fica com esse seguinte formato. Vou fazer aqui no desenho que fica mais fácil. Olha, a face vestibular, ela tem uma divisão de mesial e distal, daqui para cá. A face proximal distal, ela converge para cá. E a face proximal mesial, ela converge para cá. E aqui atrás a gente tem a face lingual. Dependendo do livro que você olhar, ele vai dizer que essa face oclusal, ela tem um formato de um pentágono, formato pentagonal, ok? A gente também pode falar que é um pentágono irregular, porque aqui na mesial ele tem essa depressão, que a gente vai conversar já sobre ela. Então aqui forma uma depressão nessa região. Então a gente pode chamar de um pentágono irregular. E tem livros que consideram que aqui na face lingual a gente também tem um segmento daqui para cá. Então acaba formando um hexágono. Então se eu observar essa figura geométrica agora, ela virou um hexágono quando eu faço uma ponta aqui representando essa face lingual. Então um hexágono irregular por conta dessa depressão aqui na face mesial. Então a face oclusal ela pode ser pentagonal ou hexagonal irregular, dependendo do livro de referência que você está utilizando. Aqui ainda por oclusal, dividindo essas duas cúspides, a gente tem um sulco principal. Esse sulco principal ele sai aqui, ó, essa fosseta, que é a fosseta distal. Ele vai com um padrão mais retilíneo para a região mesial. Quando chega aqui na fosseta mesial, ele não para aqui na fosseta mesial. Ele continua andando, ele passa por cima da crista marginal mesial, que é essa crista aqui, e ele suca a face mesial. Isso é bem característico do primeiro premolar superior. Ele tem a sua face mesial sucada. E esse suco é como se ele passasse por cima da crista marginal e ele fizesse isso aqui com a face proximal, ó, vem para cá. Ele amassa um pouquinho, ele faz uma ligeira depressão na face mesial desse dente. Observando esse elemento, olha como o suco ele sai da face oclusal, ele passa aqui em cima da crista e ele suca a face mesial, formando uma depressão ali na face mesial. Além disso, esse sulco ele tem um padrão mais reto, tá vendo? Ele tem um padrão retilíneo. Isso vai diferir dos premolares inferiores, porque a gente tem assim, o premolar inferior, ele vai ter um sulco mais curvo, e a gente chama de sulco curvilíneo. Observa a cúspide vestibular desse elemento e observa a cúspide palatina. Quem tem o maior volume? A cúspide vestibular tem um volume maior do que a cúspide palatina. Ou seja, o sulco que divide as duas cúspides, ele é deslocado para o menor lado. Imagina que eu tenho aqui, ó, eu tenho algo. Eu quero dividir isso no meio igualmente. Eu faço uma linha no meio e esses dois pedaços vão ficar iguais, ok? Mas se eu tiver esse mesmo objeto e eu quero que esse lado fique maior do que esse, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dividir de uma forma desigual. Se eu faço a linha de divisão deslocado para o lado que vai ficar de menor volume, esse lado aqui vai ficar com maior volume, concorda comigo? Isso vai acontecer aqui no premolar. Quando a gente tem o sulco principal, que divide as cúspides vestibular e lingual, como a cúspide vestibular ela tem um volume maior do que a cúspide lingual, esse sulco principal aqui, que é o sulco principal mesodistal, ele vai ficar deslocado para o menor lado. Ele fica deslocado para a lingual. Então vamos reformular todo esse sulco. Esse aqui é o sulco principal do primeiro premolar superior. Ele corta de mesial até distal ou de distal até mesial. Então o nome dele é sulco mesiodistal. Ele tem um padrão retilíneo, tá? Ele sai de uma fosseta, vai em direção a outra fosseta e ele passa por cima da crista marginal mesial. Quando ele passa por cima da crista marginal mesial, ele dá continuidade para a face mesial e ele suca a face mesial, tornando essa face mesial sulcada e essa face ela fica com uma ligeira depressão. E esse sulco ele divide as cúspides vestibular e lingual. Então, por vestibular, o formato é pentagonal. Por lingual, o formato também é pentagonal.
Olhando por proximal, ele tem um formato de um trapézio, trapezoidal, e olhando por oclusal, pentágono ou hexágono, dependendo do livro, e pode ser chamado de irregular por conta dessa depressão na face mesial. A gente fica por aqui e até o próximo vídeo.